Hoje estamos aqui na TV Fortaleza, vamos conversar um pouquinho sobre gerontologia e prevenção de quedas. Vamos lá. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Dia 24, domingo, é o Dia Mundial de Prevenção às Quedas Domésticas com pessoas idosas ou pessoas que estão envelhecendo. É um assunto tão importante que a própria Organização Mundial de Saúde instituiu esse dia. E para falar deste tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza, Jamile Guanabara, ela que é terapeuta ocupacional do SESC. Bom dia. Bom dia, doutora. Quer dizer, é um tema muito recorrente, né, no caso das pessoas que estão envelhecendo, pessoas idosas, essa questão das quedas que são, algumas vezes, até fatal para o idoso, né? Hoje em dia nós observamos que as pessoas elas não têm da cultura, né, de receber esse idoso. O idoso hoje é um idoso produtivo, é um idoso que ele vai às ruas, ele é ativo, ele é funcional. Então são medidas que nós devemos ter para que assim a pessoa envelheça com qualidade, com dignidade, e ele venha adaptar-se a situações em que ele possa prevenir e assim não sofrer quedas. E no caso, vendo aqui no âmbito do município de Fortaleza, o SESC ele está com uma programação, né, uma programação semanal, né, a respeito da prevenção das quedas, prevenir. Nós começamos a observar que há necessidade de fazer isso para que assim os idosos eles procurassem mudar a sua rotina e também dentro das suas casas fazerem adaptações. Esse já é o nosso 8º ano de prevenção de quedas, mas dentro do nosso trabalho nós também fazemos grupos de reabilitação para que a pessoa, quando sofra a queda, ela venha realmente ser reabilitada e voltar às suas funções. E no caso, essa reabilitação, ela exige assim, um certo tratamento, meio contínuo em certos casos, né? Sim. Existe a síndrome pós-queda, que esse idoso, ao cair, ele fica com muitas questões emocionais, afetivas, o medo recorrente da queda, o isolamento social, a depressão. Então, existem grupos que trabalham reabilitação na água, que é a hidroterapia, treino de marcha, de equilíbrio, de força, que é a gerontomotricidade, dentro de outras diversas atividades, como também o esporte, para que assim haja fortalecimento muscular, reestruturação do equilíbrio e ele volte, né, às suas atividades, ao que ele fazia antes de sofrer a queda. Exatamente. E no caso assim, daquelas pessoas com osteoporose, no caso uma queda, pode quebrar ossos, né? Osteoporose, osteopenia. Hoje em dia, devido à facilidade dos exames de imagem, as pessoas elas descobrem que tem, né? Mas devido ao processo de envelhecer, nós indicamos, orientamos para que a pessoa busque fazer atividade física, para trabalhar essa força, esse equilíbrio, a questão da reeducação, da alimentação e da conscientização do próprio corpo. Porque assim ele vai envelhecer com qualidade. Há todo um processo de trabalho de prevenção. Então nós acolhemos as pessoas e fazemos um trabalho junto à comunidade para que a partir dos 50 anos haja realmente isso, um trabalho preventivo, porque as pessoas acham que só após a aposentadoria é que precisa buscar um trabalho significativo ou fazer um esporte, mas é um processo educacional, por isso a questão das semanas, das jornadas, para que a pessoa se prepare para esse envelhecimento. Exatamente. Às vezes pode até ser tarde, né? Se uma pessoa está para após a aposentadoria. Agora, no caso, a senhora falou que esta é a 8ª semana, né, que o SESC promove, e nesse período, nesses 8 anos, deu para ver, assim, sentir uma diferença, uma evolução nessa questão da prevenção de quedas? Foi um processo muito rico, tanto para os idosos que estão no SESC como para a comunidade, porque ainda é um assunto novo, né? As pessoas elas caem, mas elas têm vergonha de dizer que caem. Então é um processo educativo dentro dos meios de comunicação, a questão também nas escolas, para que essa criança ou adolescente ele venha ter cuidado e orientar-se como está cuidando desse idoso que já caiu ou que cai. Então assim, nós começamos a ver que as portas estão se abrindo e que as pessoas elas estão vendo a necessidade de evitar uma situação de risco e de queda. Tem sido muito bom. E para os próprios pacientes idosos e pessoas que nós conhecemos que caem. Nós temos uma cartilha que é distribuída no SESC, que foi feita, que ela também está disponível na internet, toda ilustrada, para que assim seja mais acessível, né, esse aprendizado do que fazer para não cair. Exatamente. E a senhora falou no caso que o assunto é relativamente novo assim, do país, né, porque o Brasil sempre era considerado o país dos jovens, né? E
E hoje uma grande parte da população já está acima dos 60 anos e não existe uma filosofia de vida para preservar essas pessoas, né? Então, assim, é um processo educativo em que você vai percebendo o seu corpo, estamos vivendo mais, com mais saúde, com mais dignidade, com mais qualidade de vida. Então, é a elaboração do que eu vou fazer, do que eu quero fazer. As minhas atividades diárias, na minha rotina, porque as nossas funções são muito ligadas ao trabalho. Então, eu tenho que ter metas e projetar o que eu vou fazer no decorrer da minha vida, para que assim eu envelheça de forma produtiva e realmente seja um idoso, uma fase da vida, e continua sonhando, produzindo e criando. Exatamente. E no caso do SESC, ele tem uma área, aliás, nesta área ele é muito... tem trabalhos que poucas instituições têm aqui. O SESC ele é referência de envelhecimento no Brasil. Foi um dos pioneiros, foi o pioneiro de trabalhar isso, o protagonismo do idoso, o idoso que produz, o idoso que expressa, que cria, não só ligado à questão da atividade física, mas relacionado à ocupação significativa do tempo, à questão de perceber-se como pessoa que pode criar. E essa é a cultura dos outros países, está vindo para o Brasil, já vem nessa caminhada, né, com o que nós vimos nos outros países, hoje nós estamos vendo e construindo nesse Brasil, dessa nova identidade da pessoa que envelhece e que envelhece produzindo, criando, se redescobrindo, de acordo com os seus sonhos e com as suas metas de vida. E quando não tem, criar essas novas metas. Exatamente, isso que é o mais importante. Não parar, sempre ter novos sonhos, produzir. Agora, e com relação assim o SESC também tem essa questão assim com as pessoas idosas, novas tecnologias, cursos, enfim, né? Tem um curso agora muito interessante que abriu, que é a questão de trabalhar, antes tinha um grupo que aprendia a usar o computador, mas agora tem de conexões. O que é isso? É ele aprender a usar o tablet, o computador sozinho. E que isso tanto causa para a independência, né, a conectividade hoje, que hoje a informação é tão rápida, como também essa questão dele estar sendo mais próximo, estar realmente interligado, né, ao mundo hoje, né, dessa conectividade, dessa informação rápida. Tem sido um trabalho muito bom. Muito bem, plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o Jamil Guanabara, que é terapeuta ocupacional do SESC. Aguarde comigo, pessoal. O que a gente poderia ver? É Camille. Que eu falei com Jamile. Desculpa. Não, tudo bem. É Jamile, né? Camille, com K. Tudo bem. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal. Eu quero fazer uma breve correção, que eu estou conversando com Camille Guanabara e não Jamile, desculpa. Tudo bem. Bom, eu gostaria que a senhora apresentasse assim, algumas dicas, né, no caso, para evitar essas quedas, né? A senhora falou bastante assim, na questão do banheiro, né? Nós temos quartos, temos escadas, enfim, onde pode ser verdadeiras armadilhas para uma pessoa idosa, né? Sim. Um dos principais locais da queda é dentro do banheiro. Então, procurar observar esse banheiro, se tem um piso antiderrapante, se não é possível ter um piso emborrachado, pelo menos na área do chuveiro, colocar as barras de proteção. Se a pessoa não tem condição de botar a barra, mas colocar uma barra adaptada, que seria um pedaço de cano nas proximidades do chuveiro, onde abre e fecha, um cano com cimento para que assim, se ele escorregasse, ele tivesse como segurar-se. A questão de evitar muitos objetos, muitos utensílios no banheiro para que não haja queda. Orientamos muito para que a pessoa ela faça a troca de roupa no outro cômodo, como no quarto, se enxugue dentro do banheiro, porque às vezes a questão do líquido, seja ao limpar a casa, seja ao sair de um cômodo para outro, há essa situação de escorregar, né? E fazer a troca de roupa sentado. Muitas pessoas se enxugam e trocam de roupa em pé. Então, trocar essa postura, porque às vezes acontece da pessoa ficar tonta e cair. É a questão também de procurar uma pia e um vaso sanitário mais alto, a cama também, o sofá onde a pessoa possa apoiar-se, seja de uma altura maior, os objetos, os móveis, dê um espaço para que esse idoso possa locomover-se,
ou então o idoso que anda de cadeira de roda, ou de bengala, muleta, observar esse material, se não está na hora de trocar. Ter um espaço maior para que ele possa se locomover, evitar fio, extensão, pequenas coisas que a gente pode estar adaptando na nossa casa para que assim o idoso não caia. Uma boa iluminação, a questão de estar observando realmente se nessa casa ela é uma casa que tem uma mudança de piso. Se tem uma mudança de piso, demarcar, botar uma fita adesiva, no caso de uma escada ou de uma rampa, aquela fita tigrada amarela com preto, ou se a pessoa não tiver condições, pintar de uma cor diferente. Quando eu for subir e descer uma escada, segurar, de preferência passar de lado, tá com peso, distribuir o peso desse corpo, para que assim não haja realmente uma forma da pessoa cair ou desequilibrar-se. Andar mais devagar, eu costumo dizer que é a beleza da idade. Então, para que tanta pressa? Anda mais devagar, um degrau por vez, atento aos barulhos, à mudança de iluminação, ao piso, ao sair de casa, ao atravessar a rua, ficar atento de como é que está esse piso. Então, a minha marcha, como é que está? Eu estou indo bem ao médico? Eu estou vendo que tem alguma mudança no meu corpo, algum desequilíbrio, para que assim eu veja, eu posso sair de casa? E quando esse idoso cair, que é o mais importante, chamar o socorro. Porque muitas vezes o que causa dano, Paulo, é porque a pessoa mobiliza, mexe e às vezes tem fratura. Tem que observar o que? A pessoa está consciente, teve sangramento, chamar o socorro para que assim o socorro venha. Porque a nossa ideia é o que? Botar dentro do carro e é errado. Porque pode assim ter um acometimento e algo que poderia ser simples, causar às vezes uma fatalidade. Prejudica mais. Sim, a movimentação, né? Porque mobiliza errado e às vezes não pode pegar. Tem que chamar mesmo ao socorro. E também calçados, né? O calçado de uma pessoa idosa, uma idade avançada, também não pode ser um calçado para um jovem. O sapato antiderrapante hoje ficou mais acessível. Então tem de várias marcas, de vários preços, sapato um pouco mais alto, de salto. Mas tem que realmente ter esse piso que causa essa facilidade. Que se eu escorregar, ou se o ambiente for um canto que me dê essa possibilidade, eu consiga reequilibrar e assim não cair. E no caso, o Dia Mundial, né? Aí a gente ainda não tem um dia que seja específico, no caso do país ou aqui no município, né? Apenas esse dia que é internacional. É, internacional. Devido a essa percepção do idoso, né? Devido à percepção da longevidade, da qualidade de vida, então é hora de parar e ver realmente isso, né? Não só a questão da queda, mas do envelhecimento, da acessibilidade, para que assim as pessoas tenham acesso a isso, né? Tenham acesso a conhecer seu corpo, fortalecer sua marcha, né? Que é o caminhar, o locomover-se, e assim poder, de forma independente, ter acesso à sua casa, à sua saúde e transcorrer normalmente na cidade, né? Usufruir dos nossos espaços urbanos. Exatamente, a gente está falando aqui no caso da queda dos idosos, mas apenas abrindo um parêntese, né, no IJF, depois dos acidentes de moto, o maior número de atendimentos é pessoas com quedas, né, queda Sim. da própria altura, queda de uma escada, quer dizer, as quedas, elas estão ali rodando, né? São reais. Às vezes, por exemplo, você está saindo, aconteceu isso com meu pai tem uns 15 dias, estava saindo de um banco e não tinha na porta de vidro a fita de que ali era uma porta de vidro, a iluminação era ruim e ele bateu a cabeça no vidro. Às vezes acontece muito isso, da pessoa não ter uma sinalização, onde ela vai andar, se locomover. Então a queda não é só no idoso, né? Então é importante isso, observar, estar atento a essa integração dos nossos sentidos, para que assim você fique, como dizemos no popular, ligado e evite a queda. Exatamente. E no caso, a queda, no caso dos idosos, independe de ser o homem ou mulher, de ser generalizado, né? Generalizado, né? A pessoa que está na rua, no espaço urbano, ou dentro de casa, qualquer pessoa pode cair. E tem também na rua, no caso, as calçadas, que aqui em Fortaleza as calçadas são muito irregulares, né? Ali também, para um idoso cair, ali é muito fácil, né? Está tendo todo um processo de sensibilização, um processo educativo, para que veja isso, né? Porque como você também falou, o nosso país era um país jovem, então nós temos que nos organizar, nos reestruturarmos para receber essas pessoas, né, que estão envelhecendo e participando, andando, saindo, produzindo.
Então essa calçada, esse meio público realmente tem que ter uma mudança para que o idoso e qualquer pessoa tenha o direito de ir e vir. Exatamente. E, inclusive, a acessibilidade, né? E aqui a acessibilidade para todos, para os deficientes físicos também. Hoje em dia, em muitos prédios, os órgãos públicos já são mais acessíveis, mais adaptados a essas pessoas, né? As cotas foi realmente um grande ganho, mas assim, já estamos nesse processo, é uma conquista, é algo diário. E o que nós trabalhamos na questão do protagonismo do idoso, nós que eu digo como pessoas, cidadãos, é você pedir, você solicitar, desde o direito de você ir e vir, de você ter o direito àquela cadeira reservada dentro do ônibus, e você buscar isso. Tá num local que não tem, solicitar, pedir a demarcação, porque você tem que ver isso, que você tem vez e voz e direito de pedir, solicitar, para que assim seja feito, seja mudado isso no nosso país. E isso aí também deve partir principalmente dos jovens, porque eles um dia também serão idosos, né? É a conquista da saúde, de envelhecer. Antes, uma pessoa com 60 anos era uma pessoa que já estava fadada ao esquecimento, ao falecimento. Hoje não, hoje se produz, se cria, se transforma. Muito bem. Camille Guanabara, que é terapeuta ocupacional do SESC, muito obrigado pela entrevista e por esses esclarecimentos em relação ao Dia Mundial de Prevenção de Quedas de Idosos em ambientes domésticos, em qualquer ambiente. Muito obrigado. O plenário da cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Muito obrigada, professor. Deu certo, né? Ao vivo da tirar